Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma honra recebê-los, uma plateia grande. Bom, meu nome é Otávio, como o Otávio falou. Sou turista, mais do que turismólogo, sou biólogo, na verdade, biólogo jornalista. O pouco que eu sei foi viajando, principalmente, né? Acho que a gente aprende muito mais viajando do que lendo, estudando, né? E escutar a história é uma maneira de viajar também, eu acho isso, né? É melhor do que simplesmente ler um livro, as impressões são outras, né? A Pisa nasceu em 87, com o Maurício, que era um professor de geografia na época, e levava os seus alunos para Itatiaia, para a região da Serra do Mar. E esse PISA surgiu de uma sigla inusitada, eu diria. Programa de Índio Sociedade Alternativa. Alternativa porque era um tipo de viagem que em 1987 pouquíssima gente fazia, né? Fazer qualquer trilha Inca, por exemplo, na década de 80 era uma coisa meio insana, né? Era pouquíssimo recurso, pouca estrutura, e daí vem esse tal Programa de Índio Sociedade Alternativa, foi como surgiu a PISA. Bom, 25 anos depois, a PISA pioneira no mercado, se aprimorou cada dia mais, se aprimora cada dia mais, e hoje a gente oferece roteiros, inclusive, muito luxuosos, que sempre tem, se não tem aventura, tem cultura, quando não os dois, para todos os gostos e em todos os continentes, tá? Então, apesar de Machu Picchu, Patagônia e Atacama serem os grandes roteiros internacionais da PISA, a gente opera Antártica, Estados Unidos, os parques nacionais, bom, mundo afora, tá bem? Então, esses são os nossos 3 pilares, eu diria. O ecoturismo, ou turismo de natureza, a aventura e a cultura, tá bem? É muito importante dizer isso, porque tem muita gente que acha que viajar com a PISA significa fazer uma grande aventura. E tem gente que acha que já não cabe mais fazer uma grande aventura, né? Não é bem por aí, tá? Eu diria que são aventuras para pessoas exigentes, né? Pessoas que já não querem montar a sua barraca quando tem que acampar, é lógico. Então são roteiros, é aventura, você sai do convencional, mas com um carinho especial, digamos assim, tá bem? E aí, bom, isso aqui é uma amostrinha dos roteiros que a gente opera, tá? Dá pra ver que realmente a gente está nos 6 continentes. E uma coisa muito importante para quem nunca viajou com a PISA, para quem nunca entrou no site da PISA e se divertiu com os roteiros lá e não sabe qual escolher, né? Até porque vocês vão reparar que, inclusive para ir para Machu Picchu, existem uma infinidade de roteiros, né? E como saber, esse roteiro se adequa ao que eu quero e esse não? A gente divide os roteiros por patinhas, tá? Então vai de uma patinha, que é aquele roteiro mamão com açúcar, facinho de fazer, geralmente muito mais cultural, por exemplo, ir para Istambul, né? É um roteiro extremamente cultural, você caminha, mas você caminha numa cidade, até os 5 patinhas. O que seriam 5 patinhas? Seria subir o cume do Aconcagua, por exemplo. Um roteiro que você pega ali 50 graus abaixo de zero, ventos de 100 km por hora e por aí vai. Lógico, a gente tem mais de 300 roteiros e seria muito difícil ter uma precisão na hora de dizer quantas patinhas ele tem, né? Então, muitos fatores têm que ser levados em conta. Por exemplo, acampa ou não. Acampar geralmente é uma patinha a mais, né? E por aí vai. São pequenas nuances, mas dá para ter uma boa ideia, né? Eu diria que um 3 patinhas é um roteiro para uma pessoa que... Esse é um roteiro normal, assim, digamos assim, né? A média. É um roteiro para uma pessoa que anda bem, mas não é atleta. Tá? Subir uma Aconcagua, por exemplo, você tem que ser, não atleta, mas tem que ter muito treino, tá? Com 3 patinhas, não é assim, mas tem que ter muita disposição, tá? Só um panorama geral, porque a gente vai falar de patinhas no decorrer, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Eu já deixo de sobreaviso que eu vou falar
de Machu Picchu no começo, até para vocês já saberem de cara assim, de tudo que a gente tem para falar. Mas falando, depois de Machu Picchu, eu vou falar muito sobre as extensões de Machu Picchu. Porque você pode querer ir para Machu Picchu, mas ter 20 dias de férias. E você sempre sonhou ir para as linhas de Nazca, por exemplo, né? Então a gente vai falar eu vou falar de vários roteiros dentro do Peru, tá? Então vamos a alguns detalhes do que é esse país que é incrível. Primeiro, localização. América do Sul, próximo do Equador, ou seja, um clima tropical, não fosse o seu relevo. Também muito próximo da floresta amazônica, né? Que mais sobre a localização? E do lado do Oceano Pacífico. Bom, a localização do Peru é fácil, está aqui na América do Sul, a gente conhece muito melhor do que se fosse falar do leste europeu. Idioma espanhol, fácil também, mas vale lembrar que as populações locais falam entre si, a maioria delas, o Quechua e o Aymara, ou Aymara, além de outros pequenos dialetos, tá? Mas basicamente Quechua e Aymara, tá? Mas todo mundo fala espanhol, então não se preocupem de não falar Quechua, porque entre eles e os turistas a comunicação é fácil, tá? E é um espanhol fácil de entender, tá bom? Tudo bem que os guias, a maioria deles já falam até português com gíria, os nossos guias pelo menos. Mas eu pelo menos, parece muito assim, né? Eu tô falando as minhas impressões, tá? Lógico que vocês vão ter as de vocês quando vocês forem em breve para lá. Eu gosto muito de conversar com a população local. E o espanhol deles é um espanhol fácil, palatável, digamos assim, tá bem? Moeda. A moeda do Peru é o novo sol, mas a gente costuma usar, é igual os réis, né? Que era o real de antigamente. A gente fala soles. A moeda é soles. Não, a moeda é o novo sol. A gente fala no plural, tá? O novo sol, a cotação é R$1 compra 1,20 soles, mais ou menos. É parecido. E o custo de vida lá é barato. Comer lá é barato. Comprar coisas lá é barato. Equipamentos, por exemplo, como eu já falei. Bom, artesanato é barato, tá? Vacinação. Até algum tempo atrás, vacina de febre amarela era obrigatória. Hoje em dia ela não é mais, tá? Inclusive, se vocês lerem algum livro antigo, por exemplo, talvez esteja lá, febre amarela obrigatória. Não é. Se você não tiver a vacina, ninguém vai te impedir de entrar no país, como acontece com outros países. Por exemplo, Costa Rica, por exemplo, é um país que sem a vacina, você perde o voo e volta para casa, tá? Mas a gente recomenda que ela seja tomada, tá? É bom, é um país que existe febre amarela, tá? Pouquíssima quantidade, não custa nada, né? Até porque a vacina toma-se uma vez a cada 10 anos, então, fácil. Relevo e clima, isso é importante. Importante porque o relevo e o clima são duas características que têm tudo a ver, né? Se você está no nível do mar, ou se você está a 3.000 metros de altitude, o clima é completamente diferente, tá bem? Em média, a cada 100 metros que você sobe, cai 1 grau de temperatura. E a gente está falando de um país que tem um relevo bastante peculiar e demarcado. É fácil de entender o relevo dele, muito mais que o Brasil, por exemplo, né? Porque eles têm 3 tipos básicos de relevo. O primeiro seria esse da costa do Pacífico. Qual que é a característica? Baixas altitudes, ou seja, não existe um frio tão intenso quanto em cima da cordilheira, e muito seco, tá bem? Então, toda essa região aqui tem um clima desértico mesmo. Coisa assim, de uma cidade de barro existia há 2.000 anos e a chuva ainda não destruiu com ela. Lógico, chove, deteriora um pouco, mas não é tropical, é seco. Isso porque o Pacífico, as nuvens que vêm do Pacífico são extremamente secas. É diferente de Ubatuba, por exemplo, que as nuvens vêm carregadas, né? E isso é muito importante para um país que vive de arqueologia, vive de turismo arqueológico, porque ser seco significa preservar restos arqueológicos. Mesma coisa no Egito, né?
Então, toda essa região aqui, ela é repleta de sítios arqueológicos. E a gente vai falar no finzinho da palestra sobre quais são os principais. Tá bem? Essa região em verde é floresta amazônica, exatamente igual à brasileira. Tanto é que o Acre está aqui, né? E a região mais importante, turisticamente falando, talvez até por estar Machu Picchu lá, é a região em marrom escuro, que é a Cordilheira dos Andes. Caracterizada por altitudes elevadíssimas, chega aí a mais de quase 6.000 metros, tá? E por consequência, em algumas regiões, bastante frio, tá bem? Então, 3 regiões: litoral, desértico e seco. Essa parte leste, baixas altitudes também e úmido, e o meio, Cordilheira dos Andes. Tudo bem? Vamos lá. Isso aqui, se fosse para resumir o que tem de atrativo turístico no Peru, esse mapa resume bem, tá? Bom, Machu Picchu, como eu disse, a gente tem vários roteiros de Machu Picchu. Eles são customizáveis, inclusive. Vamos supor que você entra no site da Pisa, olha todas as opções e fala assim: ainda não achei exatamente a que eu quero. Aí vocês vão ligar na Pisa, ou vão mandar um e-mail e falar assim: olha, eu gostaria de pôr isso a mais. É possível. Ou seja, em teoria, o número é praticamente infinito de roteiros. É uma quantidade enorme. Mas a gente lá no site, não daria para pôr todos, a gente põe as melhores opções, né? Lógico, a gente põe as opções que, por conhecimento de causa, a gente acredita que seja a melhor logística, o melhor custo-benefício, por aí vai. São roteiros a partir de uma patinha, e aí começa uma coisa que muita gente não sabe. Talvez não seja o caso de vocês, mas muita gente acha que só se chega a Machu Picchu fazendo trilha. Que é mentira. Mentira no bom sentido, né? É uma inverdade. Dá para chegar em Machu Picchu de trem. Uma patinha, tranquilíssimo, bem tranquilo mesmo, tá? Até 4 patinhas, e aí sim são as trilhas, algumas trilhas bastante pesadas. Dá para fazer um rafting, um passeio de bicicleta, dá para fazer várias coisas que fazem o roteiro ser 4 patinhas, tá? Os atrativos básicos: cultura, muita cultura, Inca principalmente. Natureza, vocês vão ver, as paisagens são absurdas. E aventura. Hospedagem tem para todo tipo de gosto, não é só para mochileiro. A gente já saiu da década de 80, tá? Tem hotéis extremamente luxuosos com suplemento de oxigênio no quarto, para vocês terem uma ideia, tá? Como o Hotel Monastério, que é um 5 estrelas de Cusco, fenomenal. Você entra lá, Cusco a 3.600 metros, até jogador da seleção passa mal. Por que a gente não vai passar? Passa mal é modo de dizer, sente uma certa tonturinha. Senta no quarto e liga o oxigênio, pensa. Então, hospedagem para todo tipo de gosto. O grande atrativo, com certeza, são os resquícios dessa civilização Inca. E aí eu pus a altitude só como referência. Altitude de Cusco, 3.600 metros acima do nível do mar. É uma altitude bastante elevada. Machu Picchu está abaixo de Cusco, tá? 2.400, 2.500, se não me falha a memória, tá bem? 3.000 metros é um número meio cabalístico, mas real, que acima deles as pessoas começam a sentir falta de oxigênio. Quanto mais alto você está, menor a quantidade de oxigênio que as suas hemoglobinas conseguem captar. 3.000 metros, né? Ou seja, 3.600 está acima disso. O Lago de Titicaca, por exemplo, está 3.800, mais acima, né? Então, esse é um fator importantíssimo, principalmente para quem quer fazer trilha, tá bem? Não dá para ir correndo fazer uma trilha Inca. Você tem que ter dias de aclimatação em Cusco, tá bem? A gente tem roteiro sim de 5 dias para Machu Picchu, mas é um roteiro extremamente leve, tá? A altitude ela é muito mais prejudicial quando você faz atividade, porque o seu corpo precisa de mais oxigênio. Então, se você está em altitude, mas está caminhando bem leve pela cidade, fazendo museus, igrejas e atrativos arqueológicos,
tudo bem, um roteiro rápido. Então a gente tem roteiros a partir de 5 dias até 18 dias, até 20 dias, até quantos dias vocês quiserem. Tá bem? Como eu já falei, Machu Picchu é um ponto. Você conhece Machu Picchu em 1 ou 2 dias no máximo, assim. Estar em Machu Picchu propriamente dito, você vai passar 1 ou 2 dias nas ruínas de Machu Picchu. O resto desses vários dias de viagem vão ser em Cusco, no Vale Sagrado, e quantas extensões você quiser. Lago Titicaca, Nazca, Cordilheira Blanca e por aí vai. Tá? Então assim, Machu Picchu mesmo, poucos dias. O resto tudo extensão. Tá bem? A gente oferece roteiros com todas as trilhas que vocês podem imaginar e sem trilha. E principalmente em datas de feriado e alta temporada, a gente tem o que a gente chama de bloqueio. Bloqueio é quando a gente, meses antes, compra as passagens aéreas. Então, por exemplo, junho e julho deste ano, se vocês tentarem comprar uma passagem aérea, vão pagar um preço muito caro, porque os aviões já estão lotados, é alta temporada. Mas a gente já comprou essas passagens há alguns meses e tem um preço bom. Isso significa bloqueio, está tudo bloqueado, inclusive os hotéis. Então, sempre nas datas festivas e alta temporada, que é junho e julho, a gente tem os bloqueios. É só ligar, lógico. Como o aéreo já está comprado, é naquela data, não dá para mudar. Vamos supor que seja de 10 a 20 de julho. Dá para ser de 11 a 21? No bloqueio, não. Dá para ser fora. Né? Mas tenta ir de 10 a 20. Às vezes é mais fácil a gente se adaptar às datas do que pagar um aéreo $600 a mais, por exemplo. Tá bem? Cusco significa o umbigo do mundo, no idioma inca, Quechua. E é um umbigo do mundo inca. Né? O que significa ser um umbigo do mundo? Significa que todos os caminhos é o centro. Ali é o centro referencial do grande império inca, que foi do Equador até a Argentina. Tá? Então, ali, nessa cidade de Cusco, era a capital inca. Machu Picchu era uma cidade sagrada para os incas. Na verdade, pouco se sabe sobre o que realmente era Machu Picchu. Acredita-se que era uma cidade sagrada, religiosamente falando. Mas não era a capital. Essa era Cusco. E o grande modo de qualquer civilização conquistar outra é impondo a sua cultura. Então, como é que os espanhóis conquistaram os incas? Além de matar muitos deles, eles destruíam todas as construções incas e em cima delas eles construíam as suas igrejas. Porque a religião foi a mesma coisa com os índios no Brasil, né? Vamos catequizar. Quando você catequiza, você traz eles para a sua cultura. Foi isso mais ou menos o que aconteceu em Cusco. Tá? Então, por exemplo, se você está nesse lugar, que é a Praça de Armas, a Praça de Armas é o ponto central da cidade de Cusco. Dessa foto a gente consegue ver aqui uma igreja e duas. Mais uma torrezinha aqui, e aqui eu tenho a impressão que é outra. Se você estivesse do outro lado da praça e virasse para cá, você veria mais duas. Se você estivesse numa colina em Cusco, você veria várias igrejas, muito bonitas, lembram Ouro Preto, inclusive, Olinda, que são construções, obviamente, espanholas. Tá? Se você reparar, a hora que você estiver andando pelas vielas de Cusco, muitas dessas grandes construções espanholas, elas estão sustentadas em construções incas. A base, se você olhar as rochas basais dessas construções, vocês vão ver que são grandes, enormes rochas, de toneladas, milimetricamente encaixadas, e em cima delas pequenas pedras, muitas vezes porcamente encaixadas. Essas são as espanholas. As de baixo são as incas. Tá? E é muito legal, porque os incas realmente eram extremamente habilidosos com pedra, mesmo sem ter nunca descoberto a roda. Todo mundo sabe que a roda facilita muita coisa. Né? Principalmente se você quer fazer uma construção com uma pedra de toneladas. E eles não tinham essa tecnologia. Além disso, eles não tinham a escrita. É um
detalhezinho, curiosidade. Por isso que pouca coisa sabe-se sobre muita coisa inca, né? O que torna eles, inclusive, mais intrigantes. Bom, essa é a Praça de Armas. Um detalhe importante é que os hotéis que a gente usa, e isso é um diferencial, eu acredito, todos eles ficam muito próximos da Praça de Armas. Não adianta nada você ir para Cusco, uma cidade de talvez 400 mil habitantes, não tenho o número, mas é bem grande, e ficar a 20 minutos de táxi do ponto onde tudo acontece. É ou não é? Então, é a opção da Pisa, e eu acho que é a opção mais sensata, usar hotéis que ficam muito próximos da Praça de Armas. Por quê? Quer ir num restaurante bom? Está aqui do lado. Quer pegar uma baladinha? Está aqui do lado. Quer visitar um sítio arqueológico? Está tudo aqui perto. Então, nada melhor do que se hospedar do lado da Praça de Armas. Até porque os melhores hotéis estão aí. Tá bem? Eu falei de baladinha, parece brincadeira, mas Cusco é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro todos os dias do ano. Qualquer dia que você estiver lá, lógico, na alta temporada muito mais. Você vai encontrar sul-africano, israelense, todo mundo. E todo mundo numa pegada, numa vibe, assim, num clima muito bom. Cusco é uma cidade muito legal, de verdade. Deixa Buenos Aires no chinelo, na minha opinião. Alguns detalhes das igrejas. As igrejas são bastante bonitas. Essa aqui, então assim, quando vocês olharem lá no roteirinho da Pisa, lá no site, no dia a dia, vocês vão ver que tem um ponto que se chama sítios arqueológicos. Chegou em Cusco, aí tem lá, sítios arqueológicos. Aí você fala assim, o que seria sítios arqueológicos? Seriam sítios arqueológicos. Vários, no caso. Eu pus poucos aqui. Esse é o mais importante, se chama Sacsayhuamán, tá bem? Eu nunca punho o nome, eu achei que valeria a pena, porque ninguém, nem eu sei escrever. Sacsayhuamán, tá? Que era o local onde aconteciam as grandes festas incas, tá bem? Diz a lenda que esse muro, essa parede, na próxima foto dá para ter uma ideia melhor. Esse é só um pedacinho, tá? É bem grande, é muito grande. A festa do sol termina aí. O sol era o grande astro, era o grande deus inca, né? Eles eram extremamente bons agricultores. E todo mundo sabe que a agricultura é regida pelas estações do ano, né? O sol, que é o grande influenciador dessas estações, era o deus dos incas. Sol, lua, mas principalmente o sol. E esse aqui é só um pedacinho, tá? Porque as costas do fotógrafo aos lados também era Sacsayhuamán, também é Sacsayhuamán. E dizem as lendas que essas paredes aqui, os muros externos, chegavam a ser 3 vezes mais altos do que eles são hoje. Para vocês terem uma ideia, um muro desse tamanho aqui, uma pessoa deve ter a altura da ponta do meu dedo aqui, olha. É mais alto que uma pessoa. E esses muros eram 3 vezes mais altos do que isso, antes dos espanhóis chegarem. Tá? Então, assim, é colossal. Imaginar uma pedra desse tamanho, uma rocha desse tamanho, com um encaixe desse, olha só, sem roda, é incrível, né? Eles não deixaram nada escrito, né? É muito difícil entender essa mente deles. E Coricancha, aqui lembra que eu falei, aqui está bem colocadinho ainda, mas essa construção é espanhola, mas a base é inca, tá? Aqui começa a Festa do Sol. Tem o palanque, onde eles fazem todas as encenações e tudo mais, e eles fazem a passeata ali, aquela caminhada até Sacsayhuamán. Tá? Tudo isso em Cusco, tá? Aí muita gente fala assim, olha, eu não tenho tempo, tira sítios arqueológicos. Eu acho o seguinte, tá? Uma, que estar aí significa estar se adaptando, se aclimatando para os dias que virão, principalmente para quem vai fazer trilha. Né? E quem não vai fazer trilha, e se já tirar sítio arqueológico, não vai fazer nada. Né? Então, assim, geralmente quem vai fazer trilha fala assim, não, eu já vou fazer a trilha, tira os sítios. A hora que ele começar a trilha e tiver a 4.200 lá no Fred Krueger, que é um trechinho que vocês vão ver a foto, ele vai tombar, vai acabar o oxigênio, vai precisar ser carregado. Então, não,
não vamos tirar os sítios arqueológicos. Até porque, para você chegar em Machu Picchu, imagine o seguinte, uma coisa é você chegar em Machu Picchu, eu me lembro a primeira vez que eu estive lá, eu conheci um casal de brasileiros que pegou um avião São Paulo-Lima, Lima-Cusco em um dia, um trem até Machu Picchu no outro dia, conheceu e voltou. E virou para mim e falou assim, eu não gostei de Machu Picchu. É claro que não gostou de Machu Picchu. Você não conheceu, você não interagiu com a cultura inca, né? Porque à medida que você vai andando e o guia vai te contando como que eles faziam as coisas, você começa a ficar deslumbrado com aquilo, e na hora que você chega em Machu Picchu, aí você fala, de verdade, é lindo, né? E no fundo, eu sempre falo isso toda vez, parece professor de cursinho, sabe? No fundo, Machu Picchu é um monte de pedra. Analise friamente que vocês vão ver, é um monte de pedra. Empilhada, é uma cidade de pedra. Agora, a hora que você entende o que era a cultura inca e como eles fizeram aquele monte de pedra, aí vira Machu Picchu, né? Então, os sítios arqueológicos são as preliminares, vamos dizer assim. Mas essas pedras foram criadas aqui. Ou trouxeram de algum lugar? Foram trazidas da região, provavelmente, né? Eles escolhiam os lugares das construções pela disponibilidade, entre outras coisas, de pedra. Lógico, de rio, de área para cultivo e pedra. Falar um pouquinho rapidamente da hotelaria. Entendam que isso aqui são exemplos, tá? São exemplos para entender o que significa uma categoria ou outra, porque a gente trabalha com mais de um hotel. Então, por exemplo, esse é o Royal Inca 2. E ele é um hotel econômico, tá bem? Para mim, que sou mochileiro de origem, isso aqui é luxo. Para muita gente, isso aqui realmente é econômico, né? Mas, sabe quando uma pessoa fala assim, não, eu quero uma boa cama e um bom chuveiro? O econômico satisfaz plenamente. Dá para notar, né? São boas camas, um bom restaurante e um bom chuveiro. Lógico que uma categoria superior tem um requinte a mais. Um café da manhã, muito melhor, né? Mais diversidade, uma cama maior, por aí vai. Esse é um superior, por exemplo, a Picoaga, uma decoração mais caprichada, né? E esse é um superior, esse é um luxo, desculpa, tá? Um luxo e um super luxo. Esse é um monastério, que era de fato um monastério. Algumas pessoas, é bom falar sempre, algumas pessoas se sentem um pouco incomodadas lá, porque ele era um monastério. Então ele tem um ar um pouco de monastério, sabe? Dá para imaginar, né? Um ar assim um pouco, paredes talvez um pouco baixas, muito quadro religioso, né? Mas ele é um super luxo, tá? Ele realmente é um super luxo. É o que tem o oxigênio suplementar, tá bem? E esse é o Libertador, que é um luxo também, é uma construção antiga. Geralmente os hotéis mais luxuosos usam construções antigas, né? A mesma coisa de um hotel de charme na Europa, por exemplo. Geralmente são monastérios, castelos e por aí vai. Então, dá para notar que é diferente do econômico, né? Lógico, o econômico satisfaz, mas esses são melhores. Não se chamariam luxo se não fossem melhores. Isso é interessante dizer, porque, lógico, um super luxo tem um preço de um super luxo e ele é mais exclusivo, poucos quartos e tudo mais, mas muitas vezes, se você puser no papel, vale a pena passar do econômico para o superior. Principalmente se você vai parcelar em 6, 7, 8 vezes a viagem e vai pagar, sei lá, R$30 por mês a mais. Porque um superior, ele não é superior só em custo, ele é superior em todos os hotéis que você vai ficar. Lima, Vale Sagrado e por aí vai, né? Então, sim, vale a pena passar. Até porque a gente, como operadora de viagem, tem uma tarifa num hotel superior e luxo muito melhor do que no econômico. Porque o econômico, por ser econômico, está sempre cheio. Então, não vale a pena para o dono do hotel baixar a tarifa para a gente, né? Agora, um superior e um luxo que nem sempre está cheio, eles nos fazem um preço muito melhor do que se vocês estiverem lá no balcão, preço de balcão, a gente fala, né?
Então, vale a pena superior e luxo, em termos econômicos e conforto, tá? Mas o econômico é bom também. Bom, Cusco é isso, tá? Cusco é uma cidade com várias coisas, vários restaurantes super legais, várias opções sociais, digamos assim, e saindo do Vale de Cusco, a gente vai para o Vale Sagrado, tá? O Vale Sagrado é o vale do rio Urubamba, tá? O rio Urubamba é o mesmo que passa no pé de Cusco, na cidadezinha que se chama Águas Calientes. A gente vai falar dela mais pra frente. E por que o vale é sagrado? Cusco estava, não sei se deu para perceber, acho que não pus uma foto panorâmica, mas Cusco fica numa região bastante árida. A 3.600 metros é normal que seja árido. E o Vale Sagrado fica numa região bastante fértil, tá? Então ali existiam várias cidadezinhas incas que produziam os alimentos que eram consumidos por toda aquela sociedade que vivia ao redor, tá? No Vale Sagrado, destaque para alguns pontos, eu não vou falar de todos, tá? Até porque se eu fosse falar de tudo que tem, a gente sairia daqui amanhã de manhã. Então eu vou passar, vou dar uma pincelada neles, mas ressaltando Pisac, Tintiero e Urubamba, tá? E Maras e Moraes, que são sítios arqueológicos e não cidadezinhas. Então, esses Urubamba, Tintiero e Pisac são pequenas cidades, existem inclusive pequenos hotéis, e onde ao redor delas estão diversas ruínas, tá? Sítios arqueológicos. Vamos passar por eles, alguns. Então essa aqui é uma vista panorâmica do Vale Sagrado. Notem que em cima das montanhas é mais seco do que lá embaixo no vale. O rio Urubamba passa ali embaixo. E boa parte dos sítios, então, por exemplo, a hora que a gente fala em Maras e Moraes não está incluso na maioria dos roteiros, ele é um opcional de um único dia, tá? Que vale a pena. É assim, na hora de mandar e-mail, fala assim, eu gostaria de fazer Maras e Moraes, aí a gente põe. Porque originalmente, na maioria dos casos, não está, tá bem? Porque custa um dia a mais de viagem. Muita gente não tem esses dias a mais. Bom, acabei desviando. Esses sítios geralmente ficam em cima das montanhas, tá? Ali embaixo era onde eram feitas as colheitas e as plantações. E as cidades e onde as pessoas moravam era lá em cima. Então tem que andar um pouco, tá? Algumas caminhadas para chegar nesses sítios. E é muito legal porque você vai caminhando e vai passando por pequenos sítios, pequenos locais arqueológicos que o guia vai explicando. E notem, eu vou sempre ressaltar isso, notem como eles eram caprichosos, né? As pedras muito bem talhadas, muito bem colocadas, tão bem que estão até hoje, tá? E eles gostavam de uma escada, na verdade seja né? Tudo tem escada. A trilha inca dá raiva de tanta escada que tem. É muita escada. E por serem tão bons agricultores, eles tinham sistemas de irrigação muito bem elaborados, que funcionam até hoje, tá? Então esse aqui é um ponto lá de Ollantaytambo, um desses sítios, mostrando aqui um sistema de canais que leva a irrigação para pontos onde a água não chegava. É mais ou menos o que os egípcios faziam, só que no Rio Nilo, que é muito maior do que isso, né? Então, sistemas de irrigação elaborados. E aqui no Vale Sagrado, ainda existem algumas populações muito mais, que guardam muito mais a cultura inca do que em Cusco, tá? Em Cusco você vai ver muita gente vestida com vestimentas incas. Isso aqui é uma vestimenta andina, não vou nem dizer inca, tá? Mas lá em Cusco é uma coisa já muito, sem querer ser pejorativo, muito vendida, sabe? As pessoas estão vestidas daquela forma para você tirar uma foto e dar um dinheirinho, né? Existe esse comércio de cultura, que não é feio, mas também não é o mais original, né?
Aqui é muito legal porque as pessoas estão assim porque elas vivem assim, elas se vestem assim. Tá? Então vale a pena ficar no Vale Sagrado. Deixa eu voltar na fotinha, no mapinha. Vale a pena também porque, olha só, principalmente para quem vai, na verdade para todo mundo, porque até quem vai fazer a trilha tem que pegar o trem. Eu vou falar isso depois. Existe o trem que sai de Cusco, mas a disponibilidade deles é pequena. Então a gente, na grande maioria das vezes, vende o bilhete de trem a partir de Ollantaytambo, que é onde está esse trenzinho vermelho. Tá? Ollantaytambo. Tá? Então assim, já que você não vai pegar o trem em Cusco, já que você tem que ir para Ollantaytambo de carro, de veículo, para pegar esse trem, vale a pena ficar 1 dia, 2 dias no Vale Sagrado. Né? Até porque dormir aqui é legal também, é mais legal talvez que em Cusco, a menos que você queira, lógico, pegar uma balada, ir para um restaurante e tudo mais. Mas Ollantaytambo são hotéis muito simpáticos e que você não precisa voltar até Cusco para dormir no hotel, para voltar até Ollantaytambo, para de lá pegar o trem. Entendeu? Então muitas vezes vale a pena pedir o pernoite no Vale Sagrado. Né? Ou a gente vai sugerir. Geralmente os nossos consultores sugerem, se você não prefere dormir no Vale, geralmente custa aí uns $20 a mais, porque são menos hotéis, eles são mais caros. Mas compensa fazer isso do que ter que voltar para cá e de lá para lá de novo. Tá bem? Então dorme no Vale Sagrado, acorda no dia seguinte bem cedinho, visita os sítios e no dia seguinte, Machu Picchu. Aqui, muito próximo do Vale Sagrado, de Ollantaytambo, ficam as Salinas de Maras. Isso aqui é bem grande. Tem uma outra foto que acho que dá para ter uma noção melhor de quão grande é isso. São pequenos platôzinhos construídos lá pelos Incas, isso talvez há 700 anos atrás, e ali, nesses lugares, aflora sal da terra. E como é que eles fazem? Chove, ali é uma região que chove relativamente bastante, e no período de seca, essas cisternas secam e fica assim. Então é uma grande mina de sal. Tá? E sal, todo mundo sabe que salário vem de sal. A palavra salário vem de sal, porque as pessoas recebiam muitas vezes o soldo, o pagamento, em sal. Porque o sal é extremamente importante para a dieta. Né? Então essa é uma mina bem grande que nutria grande parte da civilização Inca. Tá bom? Pelo menos a que vivia ali na região. E é um passeio que está ali do lado. Né? Vale a pena fazer. É grande, bem grande. E bonito. E dá para andar por aqui, ó, tá vendo? Essa aqui são 2 pessoas aqui, dá para andar tudo isso aqui. Tá bem? Maras. Geralmente a gente fala Maras e Morai, porque Morai é o próximo que eu vou mostrar, mas isso é Maras e isso é Morai. Tá bem? Morai era um grande laboratório agronômico. Essa foto talvez também não dê para ter a noção exata de tamanho disso. Mas é grande. Isso aqui é uma pessoa. Essa formiguinha aqui, ó. Tá? Então, o que é Morai? Era um lugar onde eles tinham, era um lugar grande, com essas... É curva de nível que chama isso? Platô de nível. É, platô. Oi? Curva, Curva de nível é mais o natural. É. Platô é o construído. Esses platôs, vamos dizer assim, eles plantavam, mais uma curiosidade, vou anotando curiosidades aí, né? No Peru existiam, não sei se ainda existem, mais de 300 espécies diferentes de milho e 300 espécies diferentes de batata. A gente conhece batata inglesa e batata doce. Para eles eram 300 espécies. E lógico, cada uma com a sua peculiaridade. Né? Então, o que eles faziam? Construíam grandes curvas de nível, grandes platôs, e variavam com isso
a umidade do ar. Então, por exemplo, a umidade do ar aqui embaixo é maior do que numa região bastante exposta, né? A umidade fica. Então, eles sabiam se determinada espécie precisava de um clima mais seco ou mais úmido. Se ficasse mais no alto, seria um clima mais frio ou menos frio, né? E por aí vai. Ou seja, era um laboratório agronômico. É assim que eu prefiro dizer, tá? Mais que um sítio arqueológico somente, tá? É muito interessante porque os incas, apesar de não terem nada escrito, eles sabiam, por exemplo, que um ano tinha 365 dias e 4 horas. Ou seja, eles sabiam que a cada 4 anos tinha que pôr um a mais. Eles comemoravam a festa do sol no dia... Hoje é comemorada no dia 24 de junho. Mas originalmente ela era comemorada no dia 21 de junho. E 21 de junho é um dia muito especial do ano, porque é o solstício de inverno. É o dia mais pequeno, mais curto do ano. A partir daquele dia, cada dia que segue tem mais luz do sol. Ou seja, até isso eles sabiam. E comemoravam a festa do sol no dia em que, a partir do qual o sol seria fundamental para a agricultura. Tá? Então, essa parte de agricultura dos incas é mais um ponto a se conhecer e a se encantar com a história. Tá? Por isso que não vale a pena ir correndo, tá, gente? Porque você deixa tudo isso de lado. Né? É a mesma coisa que ir para o Egito e não sair de Cairo. Né? Não faz sentido. Ou ver as pirâmides e ir embora. Quando, na verdade, tem o Vale dos Reis. O Vale dos Reis e por aí vai. Bom, vamos falar de Machu Picchu. Tá? Essa é uma fotinha tirada no amanhecer de Machu Picchu. O amanhecer de lá é uma coisa mágica. Tá? Machu Picchu, às 10h30, 11 horas da manhã, é um formigueiro. Todo dia, 2.500 pessoas estarão lá. E a grande maioria chega de trem. E os trens, chega de ônibus. Tem os ônibus que saem de Águas Calientes e sobem a estradinha até lá. Só que os trens não chegam todos ao mesmo tempo. Vai saindo o primeiro ali às 5h30 da manhã, e aí de 15 em 15 minutos sai um. Ou seja, se você acorda cedo, você vai pegar um dia assim. Tá? A névoa saindo das montanhas, o sol com as primeiras luzes também saindo das montanhas, e ninguém. Esse é o horário mágico. Tá? Esse cedo que hora? Cedo, acordar umas 4h30, tomar um banho e pegar o primeiro ônibus. É. Mas, gente, acordar 4h30 em São Paulo é ruim lá, hein? Machu Picchu não é mais que obrigação, né? A gente estava para isso. Tá pagando pra isso. É. Bom, tá a fotinha de Machu Picchu aqui, mas eu não vou chegar lá tão já. Vamos falar das trilhas, tá bem? E esse é um ponto chave. É o ponto que todo mundo liga na Pisa e fala assim, tem aquela trilha de 2 dias? Não, porque não tem trilha de 2 dias. Tem a de 5, então? Não, porque não tem a de 5. Tem a de 1, tem 2 de 4 e tem uma de 6. E agora a gente vai falar as pequenas nuances que separam uma da outra. Tá bem? Isso é importante porque, por exemplo, eu gosto de me adiantar nas coisas, mas a trilha Inca, ela é do começo ao fim um sítio arqueológico. E o governo, para preservar esse sítio, limita ela a 500 pessoas por dia. Que para mim já é muito, né? Mas é um número que está aguentando. Ou seja, se você quer ir, vamos supor que um de vocês queiram ir para lá em junho, que é a altíssima temporada. Só vai se for para fazer a trilha Inca. Vai ano que vem. Porque esse ano já está tudo encerrado. Até o fim de julho já não tem vaga na trilha Inca clássica. Tá? Então aí, se você sabe que existe uma trilha que se chama Salcantay, que tem os seus encantos, e não são poucos, e se você gosta dela, você vai para Machu Picchu, vai conhecer Machu Picchu e vai fazer uma trilha que é linda também. Tá? Então, esse ponto eu acho que é o mais importante de tudo o que eu vou falar aqui. Tá bom? Que é distinguir uma trilha da outra. Então vamos lá. Como chegar em Machu Picchu? Ligar na pista e falar assim, a minha avó tem 82 anos e o sonho dela é ir para Machu Picchu. Dá para ela ir? Dá. Tranquilo.
Como? Sem a trilha. Você vai... eu falei da avó, mas eu conheço gente que faz a trilha melhor que adolescente, tá? Foi só um exemplo. Qualquer pessoa, se não gosta de andar e quer conhecer Machu Picchu, vai, sem trilha. Como é que funciona? De trem, tá? Eu vou mostrar a fotinha do trem e vou explicar como é que funciona. Bom, sem o trem, existem duas trilhas básicas. A primeira é o que a gente chama de trilha Inca clássica, porque ela é clássica. É o que todo mundo faz desde muito tempo. E a de Salcantay, que não é clássica porque é feita há pouco tempo. E talvez por isso pouca gente conheça, né? E pouca gente acaba deixando de fazer por não conhecer. Tá? E só para complementar, eu trabalho na FIP, então por isso que eu estou aqui. Só para complementar o que eu estava falando, né, não existe uma trilha que é mais bonita. Não existe uma trilha, a trilha clássica, como ele falou. Todo mundo conhece porque foi a primeira e todo mundo mais divulgada, então virou clássica. Da clássica veio depois a trilha curta, porque foi descoberto depois que havia um corta-caminho, eles falam um atalho, que é lindo também. Então você fala, a trilha clássica é igual a trilha Inca curta. Não, não é. Então você caminha diferente. Então uma diferente da outra. E a Salcantay vai para o outro caminho, para o outro lado, que também é muito linda. Então, qual é melhor? Não existe a melhor. Vai existir a que você... A que te chamou, né? Depois os xamãs, né, falou assim, que às vezes você faz o caminho porque você tem que fazer. Então, de repente, você vai fazer aquela que naquele momento você disponível, aquele momento que é o seu. Mas a trilha que você faz em um dia é bem mais puxada do que a de 4 dias? Porque você tem que subir tudo em um dia só? Não é tão puxada, mas você anda um pouquinho a mais comparando a de um dia, a de 4 dias. Porque a outra você anda mais ou menos uns 10 km por dia, uma média. A trilha de um dia você anda um pouco mais, você tem de 12 km a 14 km. Trilha Inca clássica. Ela é inteira Inca. Inteirinha, o calçamento é cheio de degrau, aquela coisa Inca. E a trilha de Salcantay, guardem esse nome, que existe a trilha normal, eu ia por clássico, mas para não confundir, existe a Salcantay normal e existe a Salcantay Mountain Lodges, que é para quem não quer acampar, para quem quer uma coisa refinada, mas quer andar, tá? Então a gente vai passar um por um, e aí qualquer coisa você pode interromper. Tá? Vamos lá. Via trem. Bom, como eu disse, o trem, a linha férrea sai de Cusco. Tá? Mas é bastante difícil a gente conseguir o bilhete. Até porque gente do mundo inteiro quer comprar. Europeu, norte-americano, todo mundo. Então, por segurança, a gente sempre põe a partir de Ollantaytambo, o trem, tá bom? Ou seja, de Ollanta até Cusco, ou melhor, de Cusco até Ollanta, é feito por estrada, tá bem? Então faz todo esse trecho por estrada. Eu recomendo que fique no Vale Sagrado, conheça o Vale Sagrado, e a partir de Ollanta você pega o trem e vai embora. De trem. O trem deixa aí Machu Picchu? Não. Como é que funciona? E eu peço desculpas, não pus uma foto de Águas Calientes. Machu Picchu fica no alto de uma cadeia de montanhas. Se você olhar uma foto de cima, de satélite, parece uma espiral de montanhas e Machu Picchu está bem no centro. E essa montanha é relativamente alta, perto do rio Urubamba. É no rio Urubamba que está Águas Calientes, que é uma cidade que não existia até descobrirem Machu Picchu. Ela é uma cidadela, uma cidadezinha, cheia de restaurantes, bons hotéis, mas que foi construído para o turismo. E é ali que chega o trem, tá bom? Então você chega em Águas Calientes, geralmente vai para o hotel, dorme, descansa, e no dia seguinte acorda bem cedo, pega o primeiro ônibus, se conseguir, e vai para Machu Picchu, tá bom? Então o trem não te deixa na porta de Machu Picchu, ele te deixa lá embaixo, tá? Vocês estão vendo aqui, né? O Tatuá falando, você vai com trânsito até Ollantaytambo, e de Ollantaytambo pega o trem, porque é o fim da estrada. Não existe uma estrada que vai até Águas Calientes.
Então, desse ponto, você vai a pé pela trilha Inca, ou pelo outro lado do Salcantay, ou então de trem, não tem outro caminho. E ele é muito bonito, né? Ele vai serpenteando montanha, passando do lado do Rio Urubamba e tudo mais. É bem bonito. Tudo bem, via trem é bem sucinto mesmo, porque não tem muito mais o que falar. É um trem que te deixa em Águas Calientes, de Águas Calientes você vai subir, o guia vai com você até o ônibus, você vai junto com o grupo, com quem tiver, e sobe até Machu Picchu, que é fechado, tem uma portaria, e ali você ingressa. Bom, como escolher entre a trilha clássica, vou falar da clássica agora, como escolher se vocês vão fazer a curta ou a longa? Primeiro, a curta é para quem não quer acampar. Não, eu me recuso a acampar de forma alguma, não vou dormir numa barraca, Deus me livre. Não vou, ponto. Então não faça uma trilha que acampe. Faz sentido. Então a curta é um único dia de caminhada. Trajeto é de aproximadamente 12 quilômetros, mas levem em conta que 12 quilômetros na esteira não são 12 quilômetros na montanha, tá? São 12 quilômetros puxados, tem muita subida, muita descida e muito degrau. Guardem esse nome de degrau, tá? Porque vocês vão xingar eles muito. E o trem, para fazer a trilha curta, o trem te leva. Então você fala assim, mas eu vou fazer a trilha e tem que andar de trem? Sim. Ele vai te levar até o quilômetro 104 daquela ferrovia. Aí você desce do trem, junto com o seu grupo ali, com o guia, vai ter um lugar que você vai apresentar o seu bilhete. Então é assim, detalhes operacionais. Para fazer qualquer uma das trilhas clássicas, você tem que apresentar um documento. Na hora da reserva, se você apresenta o RG, então você manda lá, avisa, o consultor vai te solicitar uma ficha de cadastro preenchida. Se você passa o seu RG, tudo bem, pode passar o RG. Só que se você chegar no dia da trilha e mostrar o passaporte, esquece. Espera o trem voltar e sobe. Tá? Não dá. Lá é tão difícil entrar lá quanto nos Estados Unidos, sabe? Se você não apresentar o documento que você fez a reserva, esquece. E a trilha longa, são 4 dias de trilha, 3 pernoites em acampamento, um trajeto de mais ou menos 42 quilômetros, então é uma média de 10 quilômetros por dia. E os acampamentos são rústicos. O que significa um acampamento rústico? Não tem banho quente. Se você quiser tomar um banho, vai tomar um banho de água bem gelada. E é aquele banho de gato, sabe? Banho tcheco. Não me perguntem por quê, porque eu vou ficar constrangido. Ele é rústico, você vai dormir numa barraca, mas é muito legal ressaltar isso. Lembra quando eu falei lá atrás que a gente vende aventura para pessoas exigentes? Você não vai carregar a sua mochila cargueira, como era feito há 20 anos atrás. Mochila cargueira é aquela mochila grande, bem grande, de mochileiro. Quem carrega todas as suas coisas são os carregadores. Então, você vai andar com uma mochilinha de ataque, que a gente chama, tá? Que é essa mochila pequena, não é qualquer mochilinha de escola. Tem que ser uma mochila boa e tal. Vocês, inclusive, ganham de brinde da Pisa essa mochila, que serve muito bem. E você vai levar ali protetor solar, iPod, né, coisinhas pequenas. É um espaço para tirar a blusa e pôr, ou tirar a blusa da mochila e pôr no corpo. Então, por mais rústico que seja, você anda leve, tá? Você chega no acampamento, a sua barraca já está montada, ou seja, a barraca também vai com os carregadores, que montam a sua barraca e põem o seu equipamento dentro da barraca. Tá? Vai ter uma tenda, tem uma fotinha, daqui a pouco vocês vão ver, uma tenda com mesinhas, cadeirinhas e comida quente, prato feito pelos cozinheiros. Né? Então assim, é aventura, mas aquela aventura gostosa de fazer, sabe? Com regalia. Tem chá, tem sopinha, tem prato principal, tem uma sobremesinha. Chá de coca? Chá de coca. Bom,
Trilha Inca clássica. Lembra aquela divisãozinha que eu fiz? Então, sem trilha, trilha Inca clássica. Curta e longa. Esse pontilhadinho preto é a linha do trem. Se você desce no quilômetro 104, você está bem próximo a Machu Picchu. Tá? Desceu daqui, tá vendo essa linhazinha laranja? Essa é a trilha curta. Um dia de trilha, não tem acampamento, muita subida e descida, e você chega direto em Machu Picchu, não em Águas Calientes. Essa é uma das vantagens, lembra que eu ia falar das nuances das trilhas? Essa é uma vantagem da clássica, porque ela termina em Machu Picchu, em cima da montanha. Você chega na Porta do Sol e, de repente, Machu Picchu se abre à sua frente. Tá? A que hora você está chegando lá? Chega depois do almoço. Cheio de gente. Isso é difícil, né? Porque você tem que fazer um último dia de trilha para chegar. Você não vai dormir a 2 km de pulo de Machu Picchu, né? Mas a gente põe um reingresso a Machu Picchu. Então você chega em Machu Picchu, conhece, mas o que você vai de verdade conhecer Machu Picchu é no dia seguinte. Entendeu? Que é o dia que então, você desce, dorme num hotel, você dormiu 3 noites no acampamento. Chegou em Machu Picchu, conheceu, matou aquela ansiedade que estava te matando, desceu para Águas Calientes, come uma pizza, come uma comida legal no restaurante, dorme num hotel legal, no dia seguinte, 4h30 da manhã, acorda e volta para Machu Picchu. Tá? Outro diferencial, porque tem muita gente que para ficar barato não põe o reingresso. Ou seja, na verdade ele está te iludindo que você vai ter uma grande experiência em Machu Picchu, mas você vai chegar lá e vai estar um playground. Né? Então, reingresso em Machu Picchu é fundamental, porque daí você chega bem cedinho e aí o guia vai te falar assim, ó, vocês 3 que estão comigo, isso aqui é o relógio do sol. E não vai ter 50 pessoas querendo ouvir uma palestra sobre o relógio do sol. Né? Faz toda a diferença. Entendeu? Então, ó, as 2 trilhas clássicas chegam na Porta do Sol em Machu Picchu. Por que eu estou falando isso? Porque a de Salcantay não. A trilha de Salcantay chega lá embaixo em Águas Calientes. Tá bom? Se é que dá para pôr pontos prós e contras, esse é um ponto pró a favor da clássica e contra a de Salcantay. Se é que dá para dizer assim. Tá bom? A trilha longa, ela não começa no 104, ela começa no 82. A partir dele, você sai do curso do Rio Urubamba e entra nas montanhas. E cada pontinho desse é um sítio arqueológico. É uma casa de vigia, porque os incas dizem que o Inca é o imperador, né? Que ele comia peixe fresco do Pacífico, que está quilômetros ali, centenas de quilômetros. Porque na verdade, a cada trecho, existiam trilhas de Cusco e de Machu Picchu para todos os lugares, inclusive até o Pacífico. E cada corredor corria com seu peixinho debaixo do braço, uns 10 quilômetros, entregava para outro, que corria, entregava para outro, e rapidinho o peixe chegava lá no prato do imperador, fresco. Entendeu? Então, nessas trilhas que são incas, existem esses pontos, porque, lógico, o batedor lá, o corredor, ele tinha que ter um lugar para ficar. Não era todo dia que ele corria, ou ainda que fosse, ele tinha que dormir. Então, vários pontos arqueológicos, pontos de vigia, cemitérios e por aí vai. Ponto positivo para a trilha clássica. Né? A de Salcantay não tem sítios arqueológicos. Na verdade, esse é um ponto positivo entre aspas, porque na verdade, você já viu tanto sítio arqueológico que não necessariamente deixar de ver esses vai estragar a sua viagem. Tá? A de Salcantay não tem, mas você vai ver muitos outros. Tá bom? E, bom, dorme uma noite aqui, uma noite mais ou menos aqui, uma noite mais ou menos em Huayna Huayna e no 4º dia chega em Machu Picchu. Tá bem? São alguns acampamentos e o guia sabe o que está mais lotado e o que está menos. Lembra que são 500 pessoas por dia. Né? E aí ele direciona o camping para aquele que está melhor. Né? Ninguém está ali para fazer balada. Isso é verdade. Tá bom? Então, olha, sítiozinhos arqueológicos durante a trilha. Tá bem? Mais um.
Em alguns pontos a gente faz algumas atividades xamânicas, até lógico, se todo mundo do grupo quiser, se ninguém se sentir incomodado. Mas é uma coisa super legal, essa que é a verdade, sabe? É uma experiência inca de verdade no meio da montanha, num sítio arqueológico. Tá? Então aqui é o pessoal conversando, falando a respeito do que eram os incas e tudo mais. Tem, né? Escada. Você não chegou a contar quantos degraus. Altura do degrau. Então, isso é um problema. Os incas, eles eram desse tamanhozinho, mas os degraus são altos e estreitos e curtos. Então o pé, geralmente, um pé 42 igual ao meu, geralmente não cabe inteiro no degrau. E você vai andando meio de lado, sabe? Isso é um ponto que, para muita gente, é um ponto negativo da trilha. Gente, desculpa, negativo e positivo são só para a gente poder classificar, porque não é negativo. Tá? Tem muita gente que considera isso um ponto contra a trilha inca, porque ela é mais cansativa, apesar de ser mais curta. Sempre que a gente fala de trilha, e vocês quiserem saber se ela é difícil, não perguntem só a distância, perguntem a altimetria. Porque andar 10 km no plano é muito mais tranquilo do que 2 na subida. Né? E essa trilha não permite que andem animais, andem cavalos, por exemplo. Então, você não vai carregar sua mochila, vai num carregador. Uma pessoa leva um bujão de gás, a barraca, tudo. Mas se você cansar, até você vai no carregador. O cara vai te botar nas costas e vai te levar. Porque não dá para ir no cavalo. O cavalo não desce escada, ainda mais essa. Né? A de Salcantay dá, vocês vão ver. Na trilha inca, você não anda em neve. Você vê o Monte Salcantay longe, bem longe. Tá? A trilha de Salcantay se chama Salcantay porque passa pelo Monte Salcantay. Vocês vão ver as fotos. Um acampamento rústico, mais legal. Tá? E, meu, sem luz elétrica, sem telefone, sem Facebook, sem nada. É um paraíso, é um sonho. E essa é Intipum. É o fim da trilha. Não sei se vocês perceberam, eu não vou voltar no mapinha, mas a trilha curta e a longa terminam no mesmo lugar. Né? Que é aqui, a Intipum, a Porta do Sol, que é a entrada de Machu Picchu. Você passou a Porta do Sol, Machu Picchu está na sua frente. Quilômetros mais ou menos por dia, mais ou menos 2. Você faz em quantas horas? 6 horas, 6 horas. 7 horas. É caminhada, tá, gente? Bem leve, parando, fazendo atividade, fazendo lanche. Caminhada, sem pressa, ninguém tá ali para chegar cedo. Tá? Até porque se você começa a andar às 9 da manhã e anda 6 horas, 3 da tarde você já está no acampamento. Então, 3 da tarde, está sol, está tranquilo. Tá? São dias curtos. Salcantay. Bom, as duas saem daquele quilômetro 82, lembra? Sai daqui de trás, do mesmo ponto. Mas a Inca vai para um lado e a de Salcantay vai para o outro. Ou seja, elas não se cruzam. Em nenhum momento você vai cruzar para um grupo que está fazendo a classe. Tá? Isso aqui é um mapa de satélite. Se vocês notarem, a vegetação da trilha clássica, tá vendo que ela é toda verdinha? Ela é mais uniforme do que a trilha de Salcantay. Aqui é um pouco árido, mas aqui é todo floresta. A de Salcantay sai desse ponto meio árido, sobe montanha, passa na neve, volta para a floresta e chega em Aguascalientes. É um dos pontos que eu considero um grande ponto positivo da trilha de Salcantay. Cada dia está numa paisagem diferente, cada dia numa paisagem mais bonita. Tá? A trilha clássica é uma paisagem mais uniforme. Você está ali por ela ser clássica, não pela paisagem dela. Não que seja bonita, feia, mas é uniforme. Mas o calçamento é Inca? Da de Salcantay não. Não, é uma trilha que é... É uma trilha, Tá? Bom, a normal de Salcantay tem os mesmos 4 dias da Inca. Tá?
Então, lembra que eu falei, dá pra fazer de 2 dias? A trilha Inca não dá para você entrar no meio e a de Salcantay é tão pouco. Tá? Então são 4 dias. A clássica e a de Salcantay. Também 3 noites de acampamento, bem semelhante à estrutura. O trajeto, a outra era de 42, essa é de 50 e pouquinho. Mesmo esquema de logística. E essa tem a vantagem que você pode fazer o trajeto a cavalo. Então, lógico, tem alguns cavalos que estão disponíveis para o grupo. Os grupos são pequenos. Você pode fazer até sozinho com guia, dependendo da época. Não significa que você vai começar a trilha e só descer do cavalo no último dia. Eu acho que você pode fazer isso, até se você passar mal, mas talvez não seja legal. Né? Uma porque você está fazendo a trilha, e outra porque alguém pode estar morrendo de cansaço do seu lado e você está bonitão no cavalo. Né? Mas o cavalo está lá e você pode subir a hora que você quiser. Cavalos mansos, pangarés, domesticados. E existe a opção Super Uniclass Top Luxo, que é fazer via Mountain Lodges. Vocês vão ver as fotinhas. A trilha passa de 4 dias e 3 noites para 6 dias e 5 noites. Tá bem? Você anda um pouquinho mais porque os lodges não estão do lado da trilha. Você tem que sair um pouco da trilha para chegar nos lodges. Tá? E você dorme em 4 lodges, apesar de serem 5 noites. Porque no primeiro dia, nas 2 primeiras noites, você dorme no mesmo lodge. Porque você faz uma caminhada de aclimatação e volta e dorme. Tá bem? Que é essa para a Laguna de Humantay. E, igualmente, dá para se fazer a cavalo. Eu vou mostrar as fotos dos lodges e aí vocês vão ver o que eu estou falando. Tá bem? Então, aqui uma paisagem da trilha de Salcantay. Notem, por exemplo, que você está andando num clima bem mais árido do que aquela da trilha Inca, com a montanha nevada na sua frente e sem o quê? Degrau. Degrau. Não tem degrau. Cavalinhos e montanhas nevadas. Verão. Verão. Não é sempre no verão que está assim, tá? É um caso excepcional. E aí o grupo comemorando, a união do grupo é legal demais, né? Esse é o ponto mais alto do passo. É o passo do primeiro dia. Isso é logo no primeiro dia. Primeiro dia é para mostrar que ali não é brincadeira de criança, né? Você faz, sobe e desce. Tá? No primeiro dia. Um acampamento. Aquela barraquinha refeitória, tenda refeitória, aí lógico não é um restaurante, mas é uma tenda refeitória, dá para sentar, tem mesa. E os mountain lodges. A cestinha carrega também? Mountain lodge você chega com a bota suja, deixa na soleira da entrada, no dia seguinte já está limpinha. Limpinha. Aqui só bota nova. Outro lodge, com um ofurô de frente para a montanha, outro lodge. Para quem aqui está super interessado em fazer, vale ressaltar que são 12 quartos por lodge e que o europeu adora ficar aqui. Então, antecipe-se, né? Procure com o máximo de antecedência possível, porque apesar de ser caro, ele é disputadíssimo, tá? Outro lodge, então foram os 4 aí. Um ofurô. Tomando um vinhozinho. O negócio é chique. E, gente, Machu Picchu é incrível. Incrível. Machu Picchu, ao amanhecer, não tem... Na verdade, fazer a trilha é um negócio que deixa Machu Picchu muito mais incrível. Tá? Não estou falando que sem trilha não seja. Aquela montanha ali que parece um nariz, se você olhar com uma atenção, assim, se você virar, parece um rosto. O nariz desse rosto se chama Huayna Picchu. Huayna Picchu significa cidade nova. Ali em cima tem algumas casinhas, né? Era vigia, sei lá. Dá para subir o Huayna Picchu, limitado a 200 pessoas por dia, tem que comprar ingresso, custa $10. Esse ingresso está vinculado com o ingresso de entrada em Machu Picchu.
Então, se você fala assim, eu não sei se eu vou querer, não compra o meu. Na hora da reserva, não precisa comprar o meu, são $10, não compra. Se você chegar lá em Machu Picchu e falar assim, nossa, eu quero subir o Huayna Picchu, dançou. Porque uma que pode não ter, são só 200 por dia, e outra que, se tiver, você tem que comprar um ingresso para Machu Picchu e um para Huayna Picchu. Ou seja, ao invés de ter pagado $10 lá na reserva e ter garantido, você vai pagar $70, porque são 60 de Machu Picchu e 10 de Huayna Picchu. Deu para entender? Então, assim, por via das dúvidas, vale a pena comprar, mesmo que você não faça, né? E, além dessa montanha que se chama Huayna Picchu, que é aquela da foto clássica, existe uma outra montanha que se chama Machu Picchu. É o nome da montanha. Machu Picchu significa montanha velha, tá? Então, Machu Picchu é o nome da cidade e da montanha, que é da onde está sendo feita essa foto. Ela é mais alta que o Huayna Picchu. Percebam que o Huayna Picchu está lá embaixo. O Huayna Picchu, da cidade de Machu Picchu, ela parece super alta. Então imaginem que a montanha de Machu Picchu é bem mais alta. Também tem que comprar ingresso, custa $10. E de lá você tem uma visão panorâmica de tudo, não só de Machu Picchu, como de todas as montanhas. Tá? E é uma trilhazinha bem puxada para subir.